Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 15º episódio do podcast Bola Redonda. E antes de começar, eu já quero pedir para você se inscrever no canal se você estiver no YouTube, seguir a gente se você tiver em alguma outra plataforma de streaming, seja Spotify, Deezer, Google Podcast e etc. Seguir a gente nas nossas redes sociais, que vão estar aqui embaixo na descrição do episódio, e também dar uma olhada no nosso site, que está sendo coisa muito legal por lá. Além disso, também compartilhar o link desse episódio para que mais pessoas possam ouvir e também para mais gente conhecer o nosso trabalho. Então, dito isso, já vamos começar logo o episódio de hoje. Bom, no episódio de hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai falar sobre o Vinícius Júnior, né? Vem jogado muito bem pelo Real Madrid, vem recebido bastante elogio na imprensa espanhola. Um jogador que vem crescendo de rendimento, né? Já passou por alguns momentos difíceis desde que chegou na Espanha e agora ele novamente vem retomando seu bom futebol. Bom, como eu falei, o Vinícius ele tem recebido bastante elogios, né, da imprensa espanhola. Recentemente a gente teve o jornal Marca, que publicou um texto em que eles destacavam a maneira com que o Vinícius ele encontrou para buscar o seu espaço dentro desse baita elenco do Real Madrid, né? E ele conquistou esse espaço com as suas boas atuações, né? Principalmente entrando no segundo tempo, né? Não é muito recorrente o Vinícius ser titular na equipe do Real Madrid. Além disso, com gols. Então, diante desse cenário, a gente provavelmente vai acabar vendo o Zidane dando ainda mais oportunidades pro Vinícius, né? Muita gente reclama que o Zidane ele deixa o Vinícius muito tempo no banco, né? Demora muito para colocar ele e às vezes até nem coloca outros jogadores, e muita gente também pede o Vinícius já como titular, né? Já de algum tempo. E assim, tá ficando cada vez mais insustentável defender o Zidane nessa questão, né? Porque já vem de alguns jogos que o Vinícius vem entrando bem. Não é de hoje, não começou isso ontem. O Vinícius ele tem subido na hierarquia do elenco, né? Se a gente for parar pra analisar, a gente tem isso na faixa de campo que o Vinícius atua, né? No lado esquerdo. A gente tem o Hazard que mesmo não jogando bem, ele ainda é um baita jogador. A gente tem o Marco Asensio, a gente tem o Rodrigo, né? São jogadores de alto nível. De titular, o Vinícius marcou um gol e foi um dos destaques do Real na vitória contra o Levante, né? Mas acabou que o Vinícius ele só acabou sendo titular diante da ausência do Hazard, que nem foi relacionado para a partida por conta de uma lesão muscular. Então a gente vai acabar vendo mais o Vinícius como titular por conta, né, como eu falei, da lesão do Hazard, que tem o tempo de recuperação estimado mais ou menos em 3 semanas, né? Mas tem ficado cada vez mais difícil, né, manter o Vinícius Júnior na reserva. E antes mesmo da lesão do Hazard, né, o Zidane ele vinha deixando o Vinícius no banco, né? Mesmo que o Vinícius ele tenha se destacado bastante quando ele havia sendo acionado no segundo tempo, quando ele entrava na etapa final da partida. Tanto que na rodada anterior, né, que eu comentei, o Vinícius entrou na partida e contra o Valladolid e fez o gol da vitória, né? Uma coisa um pouquinho complicada essa situação. A gente tem nessa situação do Vinícius, ela tem gerado bastante críticas por parte da imprensa ao Zidane. Isso porque muita gente de lá da Espanha enxerga o Vinícius como o jogador mais decisivo do Real Madrid até o momento. E isso não é nenhum absurdo, né? Qualquer pessoa que acompanha minimamente os jogos do Real Madrid entende a importância do Vinícius pro esquema tático do Zidane. Uma equipe que desde o final da temporada passada não joga um futebol de encantar os olhos, né? Tanto que muita gente falava que nem o Barcelona nem o Real Madrid estavam querendo o título, um estava passando a taça para a mão do outro, ninguém segurava, né, de fato mesmo a taça, tanto que, né, a decisão mesmo de fato do campeonato acabou ficando para jogar das finais.
né, ponto por ponto, ambas as equipes brigando, uma empatava, aí perdia, né, uma confusão danada. E já nesse início de temporada, o Real Madrid vem jogando um futebol bem abaixo do que a gente sabe que os jogadores podem render. A imprensa espanhola também tem tratado o Vinícius como o matador do Real Madrid, né? O cara que é um jogador que sempre, desde as épocas de Flamengo, ele sofre com críticas com relação à finalização. É um cara que não consegue finalizar bem com a perna direita e com a perna esquerda nem se fala. Isso é uma deficiência clara do Vinícius, né? A gente não pode querer negar isso. A gente não tem nem base para poder negar uma coisa dessa. E uma outra coisa que a gente também não pode negar de forma alguma é a evolução do Vinícius agora iniciando na terceira temporada do Real Madrid, né? A gente acaba fazendo comparação com o Rodrigo, né? Até porque são as idades praticamente a mesma, jogam na mesma equipe, apesar de serem jogadores que atuam, podem jogar juntos, né? O Vinícius na esquerda e o Rodrigo pela direita. Os dois, ambos brasileiros, muitas semelhanças entre os jogos de cada um, mas na minha visão são jogadores bem diferentes. A gente acaba comparando os dois. Acho que o Rodrigo já atingiu um nível de maturidade que é um pouquinho maior do que o do Vinícius. A gente sabe que tem jogadores que demoram um pouquinho mais do que outros para chegar nesse nível de maturidade, e aos poucos o Vinícius vai chegando, né? Como eu falei, já tá iniciando agora, né? A terceira temporada de Real Madrid. Não é fácil chegar com o peso que ele chegou, de ser um moleque mesmo, que nem jogou no profissional do Flamengo, já foram lá e cataram o garoto por 40 milhões de euros. Isso é muita coisa para um moleque que nunca jogou no profissional, né? Muita gente tinha ressalva quanto a ele, até mesmo nos tempos de Flamengo. Muita gente não enxergava os 40 milhões que o Real Madrid pagou, e tinha muita gente que só enxergava os 40 milhões que o Real Madrid pagou. Muita gente esqueceu que era um garoto de 18 anos que estava chegando na Espanha. Não é todo mundo, na verdade são raros os jogadores que atingem uma maturidade absurda com 18 anos. Recentemente o Mbappé, a gente pode falar, que atingiu essa maturidade muito rápido e hoje é um dos melhores jogadores do mundo. Mas enfim, o Vinícius ele tem evoluído, ele tem ganhado destaque. Em alguns momentos no ano passado ele foi até o melhor jogador do Real Madrid. Acabou que com a lesão fez o processo de evolução dele cair um pouco. Não que o processo tenha caído, mas eu creio que a lesão com certeza retardou um pouco a evolução, até porque ele deixou de jogar e deixou de ir à Copa América por conta dessa lesão, e fatalmente ele seria convocado. Então é isso, eu acho que a gente sempre tem que ir com calma com garotos. Eu enxergo hoje o Rodrigo mais preparado para jogar no Real Madrid, no caso, né? Para jogar, para ser titular com a bola no pé. Hoje eu prefiro, se eu tiver que escolher, eu prefiro o Rodrigo, mas eu acho que a longo prazo, se o Vinícius melhorar a tomada de decisão e melhorar o poder de finalização dele, que está melhorando, ambas as coisas estão melhorando, né? Tomada de decisão é você tomar a decisão correta no tempo certo, na hora certa. Isso tem melhorado bastante no Vinícius, principalmente na última temporada. E o poder de finalização, né? A gente percebeu num golaço que ele fez que tá melhorando, e é assim, às vezes demanda um pouquinho mais de tempo com alguns jogadores. Com o Vinícius não é diferente, ele tem uma explosão, uma velocidade absurda que eu não sei se não sei se algum jogador do Real Madrid tem. Imagino que não. O Bale lá atrás tinha, mas hoje não mais. Hoje também nem tá no Real Madrid, né? Mas enfim, é um jogador diferente, um jogador que vai pra cima, que não tem medo, não sente medo. E eu imagino que é um jogador que, se ele melhorar bastante, não bastante, se ele melhorar o poder de finalização dele ainda mais, calibrar um pouquinho mais na finalização e melhorar a tomada de decisão, eu acho que é um jogador que ele pode ser uma das estrelas do futebol mundial, eu diria. E com certeza, para nível de seleção brasileira.
a gente tem que lembrar que o Vinícius tem 20 anos. Não dá pra a gente exigir muito de um moleque de 20 anos. Então a gente tem que ir com calma. Então é isso. Agradeço se você chegou até aqui. Compartilha esse episódio. Dá like, dá dislike se você estiver no YouTube. É isso. Um abraço e até o próximo episódio.